Só após 24 anos do dia em que Ayla M. desceu do ônibus em um cruzamento deserto, ficou claro o que realmente aconteceu. Durante muitos anos, seu desaparecimento permaneceu um mistério, até que uma pista quase acidental, uma marca de pneu de caminhão desgastada pelo tempo, levou a investigação à resposta. O que então parecia um detalhe insignificante acabou por mudar o curso de toda a história. 16 de novembro de 1998, 15 horas e 12 minutos. O ônibus da rota E45 deixou Ayla M., de 8 anos, no cruzamento da estrada B872 com Glen Farm Track, um lugar deserto, cercado por terras baldias no norte da Escócia. 23 minutos depois, às 15h35, sua mãe chegou ao ponto de ônibus, mas não havia ninguém na estrada. Ayla simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Nenhum vestígio, nenhuma testemunha, apenas uma estrada vazia. No registro de rota, o motorista do ônibus, Kenneth B., indicou laconicamente: passageiro deixou o veículo, nenhum obstáculo para a continuação do percurso encontrado. Um registro documental, uma formalidade, na qual ninguém via nada suspeito ainda. O clima naquele dia era típico de novembro. Nuvens pesadas e baixas, paisagem cinzenta e visibilidade muito limitada. De acordo com relatórios meteorológicos, a distância na qual se podia distinguir silhuetas não era maior que 300 metros. Apenas alguns minutos após o desaparecimento de Ayla, a luz começou a diminuir rapidamente, reduzindo a possibilidade de busca no terreno. Outro detalhe importante: não havia telefone fixo na casa da família de Ayla. Esta peculiaridade desempenhou um papel crucial. A chamada para a polícia não foi feita imediatamente, mas após algum tempo. Os pais foram obrigados a pedir ajuda aos vizinhos, que viviam a quase 1 quilômetro de sua casa. Os primeiros grupos de busca foram organizados apenas 2 horas depois. Nesse momento, a escuridão quase total já reinava ao redor. Em tais casos, a atenção dos investigadores sempre se concentra nas pessoas que foram as últimas a ver a pessoa desaparecida. Em primeiro lugar, verificaram o motorista do ônibus, Kenneth B. Naquele dia, ele foi o único que confirmou pessoalmente que Ayla havia descido do ônibus exatamente no local indicado. Não havia mais nenhum passageiro no veículo naquele momento. Outra suspeita recaiu sobre o vizinho mais próximo da família, um fazendeiro chamado Dougal S. Segundo ele, no momento do desaparecimento de Ayla, ele estava no campo, realizando trabalhos agrícolas diários. Mas os moradores locais notaram um detalhe estranho. Os cães de Dougal, normalmente muito barulhentos, estavam anormalmente quietos naquele dia. Ninguém podia confirmar se Dougal estava realmente no campo, exceto ele próprio. Logo, a atenção da polícia intensificou-se sobre Kenneth B. A razão foi o diário de viagens, o único documento onde os movimentos do ônibus foram registrados. Num exame mais atento, os investigadores descobriram uma discrepância. 7 minutos que não correspondiam à rota do ônibus e ao tempo indicado por Kenneth. Foram precisamente esses 7 minutos que se tornaram o tema principal dos primeiros interrogatórios do motorista. A investigação estava meticulosamente analisando o que exatamente ele fez durante esses minutos perdidos. Havia confusão nos depoimentos do motorista, mas ele continuava a insistir que era apenas um erro de preenchimento do diário, e não havia nenhuma razão oculta para isso. No entanto, as dúvidas já haviam sido semeadas, e a investigação começou seriamente a considerá-lo como a figura principal no caso do desaparecimento de Ayla. À noite, em condições de baixa visibilidade e chuva crescente, um grupo de voluntários continuou a explorar a área. Foi então que, à luz das lanternas, foram descobertas marcas de um caminhão com uma bitola incomumente larga na estrada rural, que claramente não pertenciam ao ônibus. Marcas frescas, ainda claramente distintas no solo macio, levavam do cruzamento diretamente a um armazém abandonado de um empreiteiro local de estradas. Mas a chuva estava piorando, e na manhã seguinte,
Todas as marcas tinham sido irremediavelmente lavadas. Essas 8 horas determinaram o destino da primeira e, possivelmente, mais importante pista na investigação. As marcas desapareceram. Junto com elas, desapareceu também a confiança da investigação, jogando-a de volta, as suspeitas e conjecturas, a incerteza e ao desespero. Ninguém podia explicar o desaparecimento de Ayla, e parecia que a chance de descobrir a verdade estava perdida para sempre. Desde o início, a investigação estava intrigada com um detalhe no comportamento de Kenneth B., o motorista do ônibus. Por que, ao registrar no diário a ausência de obstáculos após a saída de Ayla, ele não fez a chamada de rádio obrigatória ao despachante conforme as instruções? Esta formalidade, aparentemente insignificante à primeira vista, fez com que a polícia olhasse mais profundamente para sua vida. O motorista de ônibus, Kenneth B., logo se tornou a figura central das suspeitas, pois foi ele o último a ver Ayla. Os investigadores começaram a verificar não apenas suas palavras, mas também documentos financeiros, tentando identificar um possível motivo ou circunstâncias que poderiam ter levado o homem a cometer um crime. Ao examinar extratos bancários, detalhes curiosos vieram à tona. Pouco antes do desaparecimento de Ayla, o motorista pegou um grande empréstimo para consertar o ônibus que, aparentemente, não conseguiu devolver a tempo. Alguns dias antes da tragédia, o banco lhe enviou uma carta lembrando do pagamento atrasado e ameaçando com processo judicial. Esta foi a primeira circunstância séria capaz de tirar Kenneth do equilíbrio. Os investigadores se perguntaram: poderia o motorista, sob o peso dos problemas financeiros, ter mostrado um comportamento imprevisível? Paralelamente a isso, outro fato comprometedor veio à luz. A investigação obteve novos depoimentos. Um estudante, viajando na manhã do mesmo dia, viu Kenneth fumando em um ponto de ônibus logo após deixar os passageiros. Fumar durante o itinerário é estritamente proibido pelos regulamentos internos da empresa de transporte, e tais violações poderiam levar a medidas disciplinares e até demissão. Isso aumentou as suspeitas da polícia. Se o motorista facilmente desconsiderava um regulamento, poderia ele violar outros, regras mais importantes? Sob o peso dessas circunstâncias, o retrato do motorista aos olhos da investigação ganhou tons desagradáveis. Kenneth parecia ter condições ideais para estar no foco da investigação. Situação financeira difícil, violações disciplinares e uma chamada de rádio perdida. Cada uma dessas circunstâncias aumentava sua vulnerabilidade às acusações. No entanto, apesar de todas as suspeitas, a investigação enfrentou um sério obstáculo: o álibi do motorista. A única confirmação objetiva do movimento do ônibus eram as câmeras de estrada. Uma delas, a câmera com a marcação A836, instalada na estrada principal a vários quilômetros do cruzamento B872, gravou claramente o ônibus dirigido por Kenneth, exatamente 11 minutos após Ayla descer no ponto. De acordo com o horário e a distância, esse tempo correspondia à rota aprovada pela empresa. Assim, do ponto de vista da física dos eventos, Kenneth literalmente não tinha tempo para cometer qualquer crime e depois voltar ao ônibus. Teoricamente, ele não podia se desviar para o lado ou demorar-se no local da parada. Esta gravação da câmera parecia praticamente excluir completamente o motorista da lista de suspeitos. Mas a investigação ainda não estava pronta para retirar as suspeitas sobre ele, porque ainda havia aquele inexplicável atraso na chamada de rádio. Enquanto a polícia continuava a verificar o álibi de Kenneth, os criminalistas examinaram minuciosamente o interior do seu ônibus. Ali, entre muitos objetos cotidianos, foi encontrado um fino fio têxtil de origem claramente infantil. Este achado instantaneamente ganhou especial importância, pois poderia ser uma indicação direta de uma conexão entre o motorista e Ayla. Durante vários dias, grandes esperanças foram depositadas neste detalhe. Os investigadores acreditavam que esta era a evidência que finalmente permitiria dissipar dúvidas ou confirmar acusações contra Kenneth.
O fio foi enviado para uma perícia criminalística especial, mas logo descobriu-se que o item encontrado no ônibus não tinha nada a ver com Ayla. Descobriu-se que uma semana antes, um dos estudantes havia esquecido uma mochila, e foi o tecido dela que deixou a marca no ônibus. Mas um passo confiante em direção à verdade resultou em um beco sem saída, confundindo a investigação e custando-lhe um tempo valioso. No entanto, exatamente no momento em que os investigadores quase excluíram a possibilidade de envolvimento de Kenneth no desaparecimento de Ayla, o caso tomou uma guinada inesperada. Ao examinar os documentos da transportadora, foi descoberta uma reclamação feita por outro motorista de ônibus que passava pela mesma rota. De acordo com esta reclamação, às 15h20 do mesmo dia, um caminhão desconhecido transportando betume bloqueou completamente a estrada perto do mesmo cruzamento onde Ayla havia descido. O motorista do caminhão, segundo a descrição, não reagiu aos sinais do ônibus e, após alguns minutos, calmamente se afastou. A reclamação foi registrada, mas não chamou a atenção da polícia até aquele momento, pois parecia um detalhe insignificante entre muitos outros. Com o surgimento desta informação, o caso mudou drasticamente de direção. No mapa dos eventos, apareceu um novo participante até então despercebido. O misterioso caminhão de betume, cujo nome e rota ainda não figuravam nos materiais do caso. Agora, a polícia teria que descobrir a identidade do motorista, que possivelmente se tornou a única testemunha real do desaparecimento de Ayla. Desde o início, na história do desaparecimento de Ayla M., havia um detalhe que inquietava a investigação. Por que sua mãe, Mary M., ao encontrar a estrada vazia, não chamou a polícia imediatamente? Por que durante 40 minutos ela tentou encontrar Ayla sozinha, apesar da óbvia desesperança dessas buscas? Quando os investigadores começaram a cavar mais fundo na vida da família de Ayla, circunstâncias pouco agradáveis vieram à tona, lançando luz sobre as ações de Mary no dia do desaparecimento. A família M vivia há vários meses em condições de graves dificuldades financeiras. Na fazenda que alugavam, havia se acumulado uma dívida séria de pagamento. O pai de Ayla, nessa época, já vivia separadamente, e como foi estabelecido posteriormente, a família praticamente não recebia dele nenhum apoio material. Estes fatos foram documentalmente confirmados. O proprietário da fazenda havia enviado repetidamente notificações sobre a dívida acumulada e até ameaçou despejo. Nessas condições, a mãe de Ayla, evidentemente, tentava não atrair atenção desnecessária para a família, temendo possível intervenção dos serviços sociais ou autoridades locais. Isso poderia explicar seu comportamento estranho naqueles primeiros minutos críticos após o desaparecimento de Ayla. A vida escolar da própria Ayla também não acrescentava estabilidade à família. Os investigadores descobriram nos documentos da escola que, no ano anterior, os professores haviam relatado aos pais 2 vezes sobre o retorno tardio de Ayla para casa após as aulas. Tais situações geralmente causavam preocupação nos professores e exigiam reação dos pais. No entanto, a mãe não mostrou atividade particular na resolução desses problemas, e os registros desses incidentes permaneceram no arquivo escolar, formando um motivo adicional de atenção por parte da investigação. Assim, o quadro do ambiente familiar tornava-se cada vez mais nítido e não dos mais favoráveis. Dívidas, ausência do pai, tensão dentro da família e até mesmo o simples desejo de não recorrer às autoridades desnecessariamente, tudo isso poderia ter levado a mãe de Ayla a agir contra a lógica óbvia e o bom senso. Quando os investigadores perguntaram diretamente a Mary por que ela não relatou o desaparecimento da filha imediatamente, ela categoricamente afirmou que Ayla sempre voltava para casa pelo caminho mais curto. Segundo ela, a filha nunca se atrasava sem uma razão substancial, e ela nunca precisou se preocupar com situações semelhantes antes. No entanto, esta afirmação contradizia o depoimento do professor da escola, que lembrou aos investigadores daqueles 2 casos em que Ayla, após a escola, não ia diretamente para casa.
mas visitava sua amiga que morava nas proximidades. E o professor enfatizou que Mary sabia perfeitamente desses atrasos e até pessoalmente buscava a filha após as visitas à amiga. Assim, as palavras de Mary entraram em contradição com os fatos conhecidos pelo professor. Isso fez a polícia questionar quão verdadeiramente a mãe de Ayla descrevia os eventos daquele dia. No entanto, não foram encontradas evidências diretas de que Mary intencionalmente enganava a investigação. Além de Mary, os investigadores também verificaram o padrasto de Ayla, James R., desempregado, que vivia com elas na fazenda nos últimos meses. Este homem, que anteriormente não atraía a atenção da polícia, tornou-se objeto de interesse elevado precisamente por causa da instabilidade geral da situação familiar. Mas a versão de seu possível envolvimento não durou muito. James forneceu aos policiais recibos e evidências que confirmaram completamente seu álibi. No momento do desaparecimento de Ayla, ele estava em Inverness comprando peças de automóvel. A loja confirmou a visita de James. O vendedor lembrou claramente do homem, descrevendo seu comportamento como calmo e normal. Assim, as suspeitas sobre James rapidamente se dissiparam, e a versão de seu envolvimento no incidente não foi mais considerada. Quando a investigação novamente chegou a um impasse, inesperadamente apareceu uma testemunha completamente nova. Era um adolescente que vivia perto da família M. Em seu depoimento, ele relatou um importante detalhe, que não havia sido mencionado em nenhum dos protocolos anteriores. No dia do desaparecimento de Ayla, o adolescente notou um grande caminhão amarelo não muito longe daquele mesmo cruzamento. O veículo se destacava pela cor brilhante, e o adolescente lembrou de um logotipo distinto no lado do caminhão. 3 letras. CRS. Este foi um testemunho importante porque confirmava indiretamente a reclamação anterior do motorista do ônibus, que também viu um caminhão de betume bloqueando a estrada. O novo detalhe deu à polícia uma orientação clara para futuras ações e, possivelmente, até uma dica de para onde seguir em seguida. Assim, os problemas familiares, a instabilidade e até pequenas inconsistências nos depoimentos da mãe passaram para o segundo plano. Esses detalhes domésticos empalideciam em comparação com a pista real que levava ao misterioso caminhão. Agora, a atenção da polícia finalmente se voltou para encontrar o dono e o motorista do caminhão de betume amarelo brilhante, com o qual parecia apenas começava a verdadeira solução desta tragédia. Em 10 de fevereiro de 2022, quase 24 anos após aquele dia de novembro, quando Ayla M. desapareceu, a escavadeira de uma empresa de construção que estava erigindo um parque eólico na área ao norte da estrada B872 tropeçou em um objeto inesperado. De uma camada de turfa a uma profundidade de cerca de 1,5 metros, foi extraído um velho tambor metálico fortemente enferrujado, um barril industrial padrão com volume de 200 litros. Quando os trabalhadores abriram a tampa, dentro encontraram uma velha jaqueta infantil e restos humanos parcialmente preservados. Revelação parcial. Esta descoberta foi imediatamente entregue à investigação e o local da escavação foi isolado. O objeto foi cuidadosamente examinado por peritos forenses. No fundo do tambor metálico havia uma marca clara do fabricante: CRS 98 11 17. A inscrição indicava o código do lote e a data de fabricação do produto, novembro de 1998, praticamente coincidindo com a data do desaparecimento de Ayla. As paredes internas do recipiente estavam cobertas com uma massa de betume endurecida, que tinha um odor forte característico. A análise química realizada estabeleceu um marcador único desta resina. O químico especialista explicou à investigação que tal composição química era usada exclusivamente na construção de estradas e em quantidade estritamente limitada. Foi precisamente este lote de resina que foi usado em novembro de 1998 durante o reparo de um trecho da estrada B872, exatamente na área onde Ayla foi vista pela última vez. Esta descoberta, pela primeira vez em muitos anos,
forneceu à investigação provas materiais ligando o local do desaparecimento de Ayla e o local onde foi encontrada. Surgiu imediatamente a questão: como este recipiente acabou enterrado na turfa a quase 2 quilômetros daquele mesmo cruzamento? O chefe da empresa envolvida na construção do parque eólico explicou à polícia os detalhes do procedimento de trabalho. Segundo ele, o território da escavação foi cuidadosamente demarcado ainda na fase de planejamento da construção. Todos os achados extraídos durante as obras de terraplenagem foram registrados e documentados de acordo com os protocolos da empresa. Os especialistas da empresa concluíram que o tambor com betume estava enterrado há pelo menos 20 anos. Isso foi evidenciado pelo estado do recipiente, o grau de corrosão e a camada circundante de turfa que, segundo o supervisor, se forma extremamente devagar. A perícia confirmou estes prazos. A ferrugem cobria completamente o tambor, o que excluía a possibilidade de ter sido colocado ali recentemente. A resina foi identificada com alta precisão, graças à composição química que era única para o lote usado precisamente na estrada B872. Para tal investigação, isso significava que o local do desaparecimento e o local da descoberta estavam agora diretamente ligados. Nas primeiras etapas da identificação, a polícia não excluiu a hipótese de acidente. Cerca de 20 anos atrás, na virada do milênio, incidentes com trabalhadores locais realmente aconteceram não muito longe deste lugar e até foram registrados casos de desaparecimento de pessoas sem teto que viviam nos arredores. Em particular, a investigação considerou o desaparecimento de um certo homem sem teto que deixou de aparecer na aldeia mais próxima por volta do ano 2000. Durante vários dias, a polícia o considerou seriamente como uma potencial identidade descoberta no tambor. No entanto, logo após a realização da análise de DNA, esta hipótese foi descartada. A perícia genética rapidamente excluiu a possibilidade de que os restos pudessem pertencer ao homem desaparecido. A amostra de DNA extraída dos ossos mostrou claramente que a polícia estava diante de uma pessoa completamente diferente. E a hipótese de acidente novamente perdeu sua relevância. Depois de excluir todas as hipóteses secundárias, a polícia voltou à variante principal. A investigação teria que fazer a comparação principal das amostras de DNA retiradas dos restos ósseos com as amostras que os pais de Ayla haviam fornecido à polícia ainda em 2007, durante a fase ativa das buscas. Os resultados desta perícia tornaram-se conhecidos alguns dias depois, e a conclusão foi inequívoca. Os especialistas estabeleceram uma correspondência genética com uma probabilidade de 99%. Os ossos encontrados no velho recipiente metálico que ficaram enterrados em turfa profunda por mais de 2 décadas pertenciam indubitavelmente à desaparecida Ayla M. Esta notícia tornou-se um ponto de virada no caso, que não avançava há muitos anos. O tambor encontrado na turfeira e os resultados da análise genética não apenas confirmaram o fato da tragédia, mas também deram à investigação uma clara orientação para ações futuras. Agora, a principal questão para as polícias era esclarecer as circunstâncias sob as quais o recipiente com a resina única e os restos de Ayla acabou precisamente aqui, e principalmente, a quem pertencia este tambor com a marca CRS. A investigação, enterrada na turfa por décadas, inesperadamente ganhou um novo fôlego após 24 anos. Depois que os exames laboratoriais confirmaram definitivamente que os restos descobertos pertenciam a Ayla M, a investigação voltou à prova material-chave, o tambor metálico com a marca CRS 981117. Documentos de arquivo da empresa Caledonia Road Services, por muito tempo guardados sem atenção especial, finalmente revelaram a origem deste recipiente. De acordo com os registros internos do contratante, em 12 de novembro de 1998, precisamente este tambor foi oficialmente entregue ao operador de betume chamado Graham W., na época com 43 anos. A equipe de investigação imediatamente solicitou e recebeu as folhas de rota da empresa para novembro de 1998.
Ali estava claramente indicado que Graham W. trabalhava diretamente no trecho da estrada B872 naquele mesmo dia, 16 de novembro. Esta foi a primeira prova irrefutável ligando diretamente um funcionário específico ao local do desaparecimento de Ayla. Agora, os investigadores tiveram a oportunidade de comparar esta informação com outras evidências disponíveis. Os peritos forenses realizaram uma inspeção adicional da superfície interna do tambor. Como resultado, uma impressão digital clara foi descoberta no aro metálico. Quando foi comparada com os bancos de dados da polícia, a correspondência foi absoluta. A impressão pertencia precisamente a Graham W. Em seguida, a polícia obteve um mandado judicial para busca na garagem pertencente a Graham e realizou uma inspeção minuciosa do local em abril de 2022. Entre muitos objetos velhos e esquecidos, foi descoberta uma correia de fixação coberta com microfibras de tecido. A análise das fibras mostrou que eram fragmentos de uma jaqueta infantil K-Schools, do modelo de 1998, completamente idênticos àquela que foi encontrada no tambor junto com os restos de Ayla. Finalmente, a perícia química da resina que cobria as paredes internas do tambor confirmou que sua composição coincidia completamente com a mistura de betume que estava à disposição de Graham W. no dia do incidente. A investigação agora tinha em mãos todos os elos da cadeia: o caminhão com betume, um funcionário específico da empresa, o tambor com marcação entregue a ele e provas materiais, a jaqueta e a impressão digital. Depois que o caso foi reunido em um material único e convincente, a promotoria apresentou uma acusação oficial contra Graham. O processo judicial começou no início de 2023 e imediatamente causou grande repercussão. O acusado negava categoricamente quaisquer acusações, afirmando com confiança que o tambor com os restos poderia ter sido plantado por qualquer pessoa durante os longos anos em que esteve sob a turfa. Os advogados de Graham consistentemente mantiveram esta linha de defesa, apontando para a possibilidade teórica de evidências plantadas. No entanto, a acusação apresentou argumentos irrefutáveis que destruíram esta versão da defesa. A promotoria apresentou registros detalhadamente documentados do movimento de sucata metálica da empresa nos últimos 20 anos, bem como o orçamento e planos de desenvolvimento de turfa na área da descoberta. Os documentos mostraram claramente: a terra naquele local não havia sofrido quaisquer intervenções capazes de explicar o aparecimento do tambor lá já após o desaparecimento de Ayla. Os argumentos dos advogados do acusado desmoronaram diante dos olhos. O tribunal examinou cuidadosamente cada evidência: documentos de arquivo, folhas de rota, perícias químicas e genéticas, impressão digital e microfibras do tecido. A cada nova sessão, a inevitabilidade de um veredicto condenatório tornava-se cada vez mais óbvia. Em 30 de fevereiro de 2023, o tribunal proferiu a decisão final neste caso de alto perfil, encerrando assim uma história com quase um quarto de século. Graham W. foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua com um período mínimo obrigatório de 27 anos. O acusado ouviu a sentença em silêncio, sem dizer uma única palavra em sua defesa ou justificativa. Após o julgamento, o caso foi oficialmente encerrado. Os jornalistas gradualmente perderam o interesse, e os moradores locais finalmente obtiveram a resposta para a questão que os atormentava por tantos anos. A fazenda onde a família de Ayla vivia anteriormente foi logo colocada à venda. As autoridades decidiram perpetuar a memória do evento ocorrido, instalando no local da descoberta dos restos uma pequena placa comemorativa com uma breve inscrição, resumindo laconicamente toda esta história. A turfa não guarda segredos para sempre. A noite de outubro de Cassie na casa de sua amiga terminou com um desaparecimento repentino. Apenas 2 anos depois, os investigadores descobriram a terrível verdade que ninguém havia notado durante todo esse tempo.
Foram precisamente os detalhes daquela noite de 14 de outubro de 2019 que os levaram ao desfecho, mudando completamente a percepção dos acontecimentos. 14 de outubro de 2019. O relógio marca 10 minutos após a meia-noite. Na pequena vila de Kuola, no condado de Jackson, estado da Carolina do Norte, a menina de 9 anos Cassie R. desaparece repentinamente. Ela foi vista pela última vez no quarto da casa de sua amiga, a família S., onde deveria passar tranquilamente a noite. Naquele momento, apenas os pais da menina e seu filho mais velho, Max S., de 17 anos, estavam na casa. Nenhum deles conseguiu dizer para onde Cassie tinha desaparecido. A polícia chegou ao local apenas 20 minutos após a ligação dos pais. A casa estava silenciosa e, à primeira vista, sem sinais de perturbação. No entanto, a porta dos fundos da cozinha estava ligeiramente entreaberta. Isso foi imediatamente anotado no relatório. No quarto das crianças, encontraram um saco de dormir vazio e amassado. Isso significava que Cassie havia deixado seu lugar repentinamente, sem levar nada de seus pertences pessoais. Já 15 minutos após o início das buscas, começou a cair uma leve chuva de outono. Mais tarde, o adestrador de cães explicaria por que o cão de serviço perdeu rapidamente o rastro. Nas primeiras horas da investigação, a polícia concentrou-se em 2 possíveis suspeitos. O primeiro era Max S., o adolescente que permaneceu na casa durante toda a noite. O segundo era o vizinho e veterano de guerra, Joe Kay, de 58 anos, que oficialmente exercia as funções de guarda da vila. Foi ele quem patrulhou a área naquela mesma noite quando Cassie desapareceu. Max S. afirmou com confiança aos investigadores que, durante o intervalo de tempo indicado, ele estava em seu quarto jogando online. O jovem enfatizou que usou fones de ouvido a noite toda e não ouviu nada suspeito. Seu álibi foi corroborado por gravações de áudio do chat do jogo obtidas pela polícia. De acordo com elas, Max participou ativamente da comunicação por voz com outros jogadores das 23h55 às 00h20. No entanto, os investigadores registraram um detalhe importante. Não havia câmeras de vigilância no quarto de Max. As gravações de áudio confirmavam apenas sua voz, mas não provavam que ele realmente estava em seu quarto. Às 00h31, uma câmera automática de reconhecimento de placas, ALPR, capturou na estrada que sai da vila de Kuola uma van de serviço branca de uma empresa de reparo de sistemas de aquecimento e ar-condicionado, GAVs. O veículo se movia a partir da vila e estava a aproximadamente 2 quilômetros da casa onde Cassie passava a noite. A placa foi registrada apenas parcialmente, o que complicou substancialmente a identificação do proprietário do veículo. A câmera salvou apenas os 3 últimos símbolos da placa e o logotipo da empresa na lateral do veículo. O aparecimento na câmera ALPR de uma van de serviço não identificada tornou-se a direção-chave dos primeiros dias de investigação. A polícia rapidamente entrou em contato com bancos de dados locais e começou a verificar cada veículo registrado no condado para trabalhos de reparo após o último furacão. 38 veículos de serviço pertencentes a diferentes empresas caíram sob suspeita. Enquanto os investigadores começavam os interrogatórios e a verificação dos álibis de cada motorista, o enigma central do desaparecimento de Cassie R. apenas começava a acumular novos fatos e questões. O momento-chave que imediatamente alertou a investigação foi a questão de por que Max, de 17 anos, estando literalmente a poucos passos da porta dos fundos da cozinha, não ouviu seu bater nem mesmo o latido do cachorro do vizinho. O cachorro reagia até mesmo ao menor ruído na vila. Mas naquela noite seus latidos não chamaram a atenção do adolescente. Uma verificação repetida dos registros de áudio do chat de voz no Discord revelou um momento notável. Aproximadamente às 00h05, quase simultaneamente ao desaparecimento de Cassie, Max proferiu uma frase que mais tarde entrou nos materiais do caso.
A casa hoje está silenciosa como um necrotério. A investigação imediatamente registrou essa estranha coincidência temporal. O adolescente parecia não notar nada incomum enquanto Cassie, nesse mesmo momento, já estava ausente do seu lugar de dormir. Os investigadores aprofundaram-se nos detalhes técnicos das gravações de áudio feitas durante o chat do jogo. O relatório oficial confirmou que Max realmente estava online, mas apontou para um detalhe importante. Durante a sessão das 23h55 às 00h20, o microfone do adolescente foi silenciado repetidamente. Esses períodos de silêncio eram irregulares. Às vezes duravam apenas alguns segundos, às vezes mais de 1 minuto. Os especialistas da polícia propuseram 2 possíveis interpretações dessa situação. Primeira versão: Max poderia ter deixado o quarto por curtos períodos, possivelmente saindo de seu dormitório e retornando sem ser notado pelos outros participantes do chat. Segunda versão: o adolescente poderia simplesmente ter desligado o microfone, permanecendo em frente ao computador, ou mudado para outro canal no Discord onde não havia gravação. Esses detalhes não confirmavam definitivamente nenhuma das versões, deixando a investigação diante de 2 interpretações equivalentes. 2 dias após o desaparecimento de Cassie, o investigador obteve um mandado para apreender os sapatos de Max. Os especialistas enviaram imediatamente os tênis do adolescente para exame forense. A verificação rapidamente deu os primeiros resultados. Micropartículas de solo do quintal vizinho foram encontradas nas solas. Isso parecia promissor, mas logo os criminalistas estabeleceram que tal evidência não era única para este caso. As parcelas na vila de Kuola não eram separadas por limites claros e eram praticamente comuns. Portanto, a presença de solo do quintal dos vizinhos não poderia indicar com certeza o envolvimento do adolescente no desaparecimento. Os especialistas, no entanto, decidiram realizar uma verificação adicional da amostra de solo para eliminar definitivamente possíveis inclusões estranhas. Esta verificação deu uma descoberta inesperada. Um exame minucioso do solo sob os sapatos de Max revelou a presença de óleo técnico, que o laboratório identificou como HVAC46. Esta substância era específica e nunca havia sido usada em condições domésticas ou jardinagem pelos habitantes da vila. O óleo tipo HVAC46 era usado exclusivamente pelos serviços de manutenção que reparavam sistemas de aquecimento e ar-condicionado. Na conclusão oficial, estava claramente indicado que tal óleo geralmente está associado a equipamentos de serviço profissional e veículos de uso especial. A quantidade e concentração de óleo na amostra eram extremamente insignificantes, e isso não era suficiente para vincular diretamente Max ao automóvel ou ao possível local de desaparecimento de Cassie. No entanto, o mero fato da presença de óleo HVAC46 tornou-se uma pista fundamentalmente importante, abrindo uma nova direção na investigação. Os detetives verificaram imediatamente todas as empresas do condado de Jackson que utilizavam esta substância técnica. No relatório da investigação foi especialmente enfatizado que entre elas se destacava uma empresa contratante específica, Blue Ridge HVAC. Os veículos de serviço desta empresa apareciam regularmente na vila de Kuola, lidando com a eliminação das consequências do recente furacão. Nesta fase, a investigação voltou-se completamente para verificar os motoristas, funcionários e toda a frota da empresa Blue Ridge HVAC. Desde o início, a investigação suspeitava que a família S, em cuja casa Cassie pernoitava, poderia estar ocultando detalhes importantes. Os depoimentos oficiais dos pais de Madison S. eram secos e breves. Não ouviram nada. Dormiam profundamente. No entanto, durante a verificação surgiu um episódio estranho que os pais preferiram omitir. Naquela mesma noite, 14 de outubro, exatamente 12 minutos antes do desaparecimento de Cassie, foi feita uma ligação da casa que poderia mudar completamente o panorama da investigação. O FBI, vários meses após o desaparecimento de Cassie, examinou o arquivo de gravações de telefonia VoIP doméstica da família S, guardado pelo provedor.
Esses dados não estavam disponíveis para o xerife do condado inicialmente e foram revelados já no âmbito da investigação federal. O registro de chamadas mostrou que às 23h58, apenas alguns minutos antes do desaparecimento de Cassie, foi feita uma chamada de saída do número de telefone da família S para o departamento de serviço de uma empresa HVAC localizada a 12 quilômetros da vila. Nos depoimentos oficiais dados pelos pais no dia seguinte ao desaparecimento, não havia uma palavra sobre esta chamada. Os investigadores imediatamente convocaram a mãe de Madison, Susan S., para um novo interrogatório. Quando lhe foi apresentado o fato da chamada telefônica, ela pareceu desconcertada e permaneceu em silêncio por um tempo, depois do qual declarou que a chamada havia sido feita acidentalmente. Supostamente o telefone estava à mão e ela pressionou acidentalmente o botão de descagem. Susan enfatizou que assim que notou a chamada, desligou-a imediatamente, sem entrar em conversa. No entanto, a verificação por parte do provedor registrou dados completamente diferentes. A duração da conversa foi exatamente de 4 minutos e 2 segundos. Isso não era simplesmente um contato acidental com a tela, mas um diálogo completo, cujo fato a mãe da família preferiu, por alguma razão, ocultar da investigação. Os investigadores notaram a evidente inconsistência entre as palavras da mãe e o registro oficial da chamada conservado nos arquivos do provedor. Na tentativa de entender as razões desta chamada, os investigadores começaram a verificar os contatos pessoais de Susan S. com os funcionários da empresa HVAC. Entre as versões apareceu também a de que a mãe de Madison poderia estar ocultando alguma relação pessoal com um dos técnicos que trabalhavam para a empresa de reparo. A verificação dos contatos telefônicos e das redes sociais da família efetivamente revelou uma comunicação regular entre Susan e um dos funcionários da empresa, mas a investigação não pôde confirmar o caráter pessoal de sua comunicação. Esta versão parecia atraente e lógica, mas a investigação não obteve provas diretas da existência de um romance oculto entre a mãe de Madison e o técnico. A versão foi temporariamente deixada de lado, mas continuou figurando nos materiais confidenciais do caso, sem ser confirmada até o final. O FBI, após recuperar a gravação original da chamada do provedor, a decifrou com a ajuda de especialistas técnicos. O áudio estava fortemente danificado e a maior parte da conversa continuava indistinguível. No entanto, a frase final atraiu a atenção especial da investigação. Um interlocutor desconhecido, cuja voz ainda não havia sido identificada, pronunciou claramente: "Só depois da meia-noite posso passar." Depois destas palavras, a comunicação foi cortada. A voz, a maneira de falar e a identidade exata da pessoa ao volante continuavam desconhecidas para a investigação. Esta frase tornou-se um fragmento importante do caso, pois agora os investigadores tinham provas de que alguém planejava ir à casa da família S, precisamente no intervalo de tempo diretamente relacionado com o desaparecimento de Cassie. Os agentes federais reconstruíram detalhadamente a cronologia da chamada. Começou às 23h58, terminou às 00:02, apenas 8 minutos antes de ser registrado o desaparecimento de Cassie. Esta descoberta tornou especialmente importante a verificação dos motoristas e funcionários da empresa Blue Ridge HVAC, iniciada após a descoberta do óleo nos sapatos de Max. Agora, a investigação devia descobrir quem exatamente estava ao volante da van de serviço da empresa naquela noite, registrada pelas câmeras nas proximidades do local do incidente, e que relação esta pessoa tinha com a família S. Quando a investigação começava a perder ritmo e a verificação dos funcionários da empresa Blue Ridge HVAC se estendia, apareceu inesperadamente uma nova testemunha no caso. Um trabalhador rodoviário ruandês declarou à polícia ter visto uma van branca parada na noite perto de uma faixa de bosque por volta das 01:05. E embora inicialmente esta história tenha despertado um interesse cauteloso, logo ficou claro que precisamente seu testemunho poderia influenciar substancialmente toda a investigação. Inicialmente,
Os detetives receberam as palavras de Juan D. com reserva, já que as memórias das testemunhas, especialmente após algum tempo, frequentemente são distorcidas. No entanto, Juan apresentou aos policiais provas concretas de suas palavras. Um diário de trabalho de turno que mantinha segundo as instruções da empresa cada noite durante a colocação do pavimento. Neste documento, Juan indicou com precisão as coordenadas da instalação de um cone viário, junto ao qual parou o veículo suspeito A01-205. Verificaram-se as coordenadas. O cone indicado estava a apenas 14 metros do local de parada da van, perto do limite da faixa de bosque. A entrada do diário tornou-se essa confirmação documental que os investigadores necessitavam para confiar no testemunho de Juan. No primeiro interrogatório, Juan D. afirmou com segurança que notou um velho Dodge, de cor branca, que se aproximou e parou no acostamento. Os detetives registraram seu testemunho e o relacionaram imediatamente com os dados das câmeras rodoviárias automáticas, ALPR, instaladas na área da Vila de Kuala. Aqui surgiu a primeira inconsistência grave. As câmeras que haviam registrado a van branca às 00:31 da noite a identificaram como um Ford Transit pertencente à empresa HVAC. Enquanto isso, a testemunha continuava insistindo que o veículo que viu depois da 1 da madrugada era precisamente um Dodge. Os investigadores notaram esta evidente contradição nos testemunhos. Perguntou-se a Juan repetidamente sobre os detalhes, mas ele se manteve firme. Vi claramente um Dodge. Era uma van velha. Definitivamente não um Ford. A contradição parecia pôr em dúvida a confiabilidade de seu testemunho, mas a polícia era obrigada a verificar cada detalhe, mesmo o mais insignificante. Apesar das dúvidas sobre o testemunho de Juan, os investigadores trabalharam esta versão minuciosamente. Passaram mais de uma semana verificando os proprietários de todos os velhos Dodge brancos registrados no condado de Jackson e nas áreas próximas da Carolina do Norte. Os criminalistas examinaram cuidadosamente cada veículo, interrogaram todos os proprietários, estabeleceram o álibi de cada motorista para a noite do desaparecimento de Cassie. Como resultado das verificações, estabeleceu-se definitivamente que nenhum dos proprietários de Dodge estava envolvido no caso. A verificação resultou limpa. Nenhuma suspeita se confirmou. A versão baseada no testemunho de Juan parecia errônea e apenas atrasou a investigação. Quando os investigadores já se preparavam para deixar de lado o testemunho de Juan, apareceu uma precisão inesperada no caso. O laboratório técnico do FBI ampliou a imagem da câmera ALPR obtida a 00:31 perto da vila. Nas imagens via-se claramente o emblema da Ford, não da Dodge. Os detetives entenderam que a testemunha simplesmente poderia ter confundido a marca do veículo. O investigador que interrogava Juan assinalou especificamente em seu relatório: a testemunha provavelmente se equivocou devido às condições de visibilidade. Noite tardia, chuva fina, luz dos faróis dirigida diretamente para ele. A confusão com a marca agora parecia explicável, embora tenha introduzido um atraso desnecessário na investigação. Mas o importante era outra coisa. O próprio fato do aparecimento de uma van branca perto da faixa de bosque no tempo indicado recebeu confirmação. E este detalhe se encaixava na cronologia da noite do desaparecimento de Cassie. Agora, os investigadores decidiram encerrar definitivamente a direção com o Dodge e voltar à versão inicial da investigação. A atenção da polícia voltou a concentrar-se completamente no Ford Transit, o veículo da empresa Blue Ridge HVAC. Esta van continuava sendo a única pista confiável que conectava todas as circunstâncias da noite do desaparecimento de Cassie. A investigação voltou às listas dos veículos de serviço da empresa e começou a verificar cada funcionário que poderia ter estado ao volante do Ford Transit naquela noite. Enquanto os investigadores voltavam a concentrar-se na verificação do veículo de serviço Ford Transit, surgiu uma nova estranheza. Por que na noite do desaparecimento de Cassie a empresa Blue Ridge AVS desativou remotamente o tablet corporativo do técnico Logan M.,
O tablet era uma ferramenta importante da empresa, registrando constantemente a localização do funcionário. Mas precisamente naquela noite, por uma razão inexplicável, ele foi desconectado do sistema geral de monitoramento. Os especialistas técnicos da empresa Havas prepararam um relatório para os agentes federais, segundo o qual o tablet corporativo de Logan M perdeu conexão com o servidor na noite do desaparecimento de Cassie. O documento indicava marcos temporais claros. Das 23h48 às 02h20, o dispositivo não transmitia sinais. Esta janela de tempo coincidia perfeitamente com os eventos críticos da investigação, a chamada da Casa da Família S, e o subsequente desaparecimento de Cassie. Para ir à investigação, tal fato não podia ser uma simples coincidência. Em seu primeiro interrogatório pelos investigadores federais, Logan M parecia calmo e seguro. Explicou a desconexão do tablet por um esquecimento banal. Supostamente simplesmente deixou o carregador em casa e o tablet descarregou durante o trabalho. No entanto, os especialistas técnicos do FBI imediatamente notaram uma inconsistência séria em suas declarações. Solicitaram o registro CAST de Bluetooth do tablet e descobriram que o dispositivo, durante um curto período, por volta das 0000, se conectou à rede sem fio da casa da família S. Isso contradizia as palavras de Logan, que afirmava que o tablet estava completamente descarregado muito antes de chegar à vila. A inconsistência nos testemunhos fez com que a investigação prestasse renovada atenção à personalidade do técnico da empresa. Os investigadores do FBI tentaram obter rapidamente dados precisos sobre os movimentos de Logan na noite do incidente. Para isso, solicitaram o rastreamento GPS de seu telefone pessoal. No entanto, resultou que Logan usava um modelo obsoleto de dispositivo móvel, não equipado com o módulo Assisted GPS, AGPS. Este fato complicou consideravelmente o trabalho dos analistas e praticamente levou a investigação a um beco sem saída, já que o telefone de Logan não deixava rastros digitais de sua localização exata durante essa noite. Nos materiais da investigação, este episódio foi marcado como um fracasso técnico que freou temporariamente o curso da investigação. No entanto, os analistas federais da divisão CAST do FBI não se detiveram com o conseguido. Apesar da ausência de um sinal GPS completo, utilizaram a tecnologia de microtriangulação por torres de telefonia móvel para reconstruir ao menos uma imagem aproximada dos movimentos de Logan M na noite do incidente. Depois de uma semana de trabalho intensivo, os analistas apresentaram seus resultados. O relatório indicava que o telefone de Logan se registrou na zona de cobertura de uma torre celular localizada nas proximidades da vila de Kuola, exatamente às 0010, no momento em que se registrou o desaparecimento de Cassie. Assim, apesar de suas palavras de que o tablet estava desconectado e ele mesmo supostamente se encontrava em outro lugar, a perícia federal deixou claro que Logan estava na área de desaparecimento durante o intervalo de tempo indicado. Depois de receber os resultados da análise do CAST, a investigação federal tomou medidas decisivas. Imediatamente foi emitida uma ordem para apreender o veículo de serviço Ford Transit, utilizado por Logan M. A operação de apreensão foi preparada rapidamente, com um mínimo de publicidade, para evitar a perda de possíveis provas. A investigação agora devia examinar o veículo em todos os seus detalhes para obter confirmações ou refutações adicionais do envolvimento de Logan nos eventos daquela noite. Depois que os agentes federais apreenderam a van Ford Transit, utilizada por Logan M., os investigadores se depararam com um novo enigma. A empresa Blue Ridge HVAC, aparentemente exemplar e confiável, por alguma razão não registrou em seu diário oficial a saída da van número BR-12 na noite de 14 de outubro. E a contabilidade da empresa afirmava uma coisa, e a logística outra, completamente diferente. E esta inconsistência atraiu imediatamente a atenção dos investigadores federais. A verificação de todos os diários de serviço da empresa rapidamente deu os primeiros resultados. Durante o exame dos diários de turnos, os investigadores notaram sinais evidentes de falsificação.
As páginas do diário relacionadas com a noite de 14 de outubro haviam sido cuidadosamente corrigidas com corretivo branco, depois do qual se escreveram novos dados por cima. À primeira vista, as correções eram quase imperceptíveis, mas uma verificação detalhada utilizando um scanner ultravioleta especial do FBI revelou claramente a inscrição original. Van BR-12, saída às 20h10, motorista LM. Agora, a investigação havia obtido uma confirmação oficial de que Logan M. realmente havia saído naquela noite com o veículo de serviço, o que contradizia completamente a versão oficial inicial da empresa de que não houve saídas noturnas. O diretor da empresa, Blue Ridge HVAC, Mark Evans, foi convocado para dar explicações. Durante a conversa, imediatamente qualificou o ocorrido como um erro ordinário do despachante. No entanto, esta versão foi verificada e imediatamente desmoronou. Os investigadores federais descobriram que precisamente esse despachante do qual falava o diretor havia sido demitido apenas uma semana depois do desaparecimento de Cassie. Os documentos de demissão do funcionário pareciam suspeitamente apressados e superficiais. A versão do diretor começou a parecer uma tentativa de ocultar a verdadeira causa da confusão no diário. Esta sobreposição de falsidades deu aos investigadores federais razões para duvidar da sinceridade da direção da empresa e definiu uma direção completamente nova na investigação. Neste momento, o foco da investigação deslocou-se temporariamente para o próprio diretor da empresa, Mark Evans. Os investigadores federais começaram a supor que ele poderia estar ocultando deliberadamente fatos relacionados com o desaparecimento de Cassie, por motivos pessoais ou profissionais. Verificaram os relatórios financeiros da empresa, a correspondência pessoal de Evans e seus contatos, mas não puderam encontrar nenhuma prova concreta contra ele. As suspeitas não se confirmavam, mas o diretor seguia sob estreita atenção, embora toda esta linha de investigação ainda não produzisse resultados tangíveis. A situação mudou quando o diretor Evans proporcionou voluntariamente aos investigadores um novo testemunho importante. Uma carta oficial da companhia de seguros. Na carta se informava que em 13 de outubro, um dia antes do desaparecimento de Cassie, a empresa Blue Ridge HVAC havia eliminado oficialmente um trocador de calor defeituoso que tinha um defeito de fábrica. A eliminação devia realizar-se em um armazém especial, e oficialmente o dispositivo se considerava destruído. No entanto, quando os agentes do FBI verificaram os dados da companhia de seguros, descobriram um detalhe estranho. A marca GPS do container onde supostamente se colocou o trocador de calor se ativou na noite de 14 de outubro, às 01:17. Ou seja, no momento exato em que, segundo a versão da investigação, Cassie já havia desaparecido e a van de Logan M. havia sido detectada perto da faixa de bosque. O container com o trocador de calor se converteu repentinamente em um detalhe importante na investigação. Era a primeira indicação séria do possível paradeiro da desaparecida. Baseando-se nos dados obtidos, a investigação federal ampliou imediatamente a escala da operação. Foi emitida uma nova ordem para realizar um registro detalhado de todas as instalações de armazenamento e contêineres da empresa Blue Ridge HVAC. Os agentes estavam interessados sobretudo nesse contêiner específico, cujo GPS havia registrado um movimento inexplicável na noite de 14 de outubro. Agora ficava claro que a solução para o desaparecimento de Cassie poderia estar oculta precisamente ali, entre os armazéns de serviço e os contêineres fechados da empresa, que até agora parecia um modelo de honestidade e confiabilidade. Depois que os agentes federais examinaram cuidadosamente e apreenderam a van de Logan, a investigação se aproximou do desfecho graças a um detalhe pequeno, quase imperceptível. Em um palete de plástico encontrado no compartimento de carga do veículo, os criminalistas descobriram um rastro marrom apenas visível de origem desconhecida. Inicialmente, mesmo os especialistas experientes não podiam determinar inequivocamente o que era exatamente: óleo técnico ou algo muito mais significativo.
A amostra foi imediatamente enviada ao Laboratório Criminalístico Federal, onde, depois de uma série de análises científicas precisas, estabeleceu-se a natureza exata da substância. A conclusão do laboratório foi seca e clara. O rastro no palete resultou ser uma pequena quantidade de sangue, exatamente 0,2 ml. A perícia genética, realizada com máxima precisão, mostrou uma coincidência de 50% do material biológico encontrado com o DNA da mãe de Cassie. Este fato científico foi registrado em um documento oficial do laboratório, excluindo completamente qualquer emoção e suposição. O palete converteu-se na primeira prova sólida que apontava diretamente para o possível envolvimento de Logan no desaparecimento. Depois do anúncio dos resultados da perícia, a equipe jurídica de Logan tentou imediatamente impugnar sua importância. Seu advogado declarou que a amostra de sangue poderia ter chegado ao palete acidentalmente, como resultado de contaminação, poluição, de objetos anteriores transportados pelo técnico da empresa. No entanto, a acusação apresentou imediatamente um contra-argumento convincente. Nos materiais do caso se apresentou a documentação do fabricante, segundo a qual este palete de plástico havia sido fabricado em agosto de 2019 e oficialmente utilizado pela empresa uma única vez, precisamente na noite do desaparecimento de Cassie. Esta circunstância refutava essa explicação da defesa e confirmava novamente as suspeitas da investigação sobre o envolvimento de Logan. A defesa, no entanto, não se rendeu e apresentou uma nova linha de argumentação, agora impugnando o cumprimento do procedimento de armazenamento e transporte da amostra de sangue. Segundo a declaração do advogado de Logan, a cadeia de custódia da amostra poderia ter sido rompida, já que o tubo com a amostra de material biológico foi enviado ao laboratório através do serviço postal FedEx e não foi entregue pessoalmente por um representante das forças da ordem. Esta circunstância gerou uma dúvida temporária sobre a legitimidade mesma da prova e atrasou o processo judicial vários dias. A defesa exigia ativamente excluir esta amostra de sangue do caso, insistindo em possíveis violações do procedimento. No entanto, o juiz, depois de examinar todos os argumentos das partes e os testemunhos dos criminalistas, decidiu admitir a amostra de DNA como prova legal no caso. Esta decisão significou um ponto de inflexão crucial na investigação. Depois disso, a promotoria formalizou imediatamente uma ordem de prisão oficial contra Logan. E precisamente nesse momento, quando a situação parecia completamente perdida para a defesa, Logan M. declarou inesperadamente através de seu advogado sua disposição para chegar a um acordo com a promotoria. Isto foi uma completa surpresa tanto para o tribunal como para a investigação, mas precisamente este acordo poderia colocar definitivamente um ponto final no caso. Os investigadores se prepararam imediatamente para o interrogatório oficial de Logan na presença de advogados e representantes da promotoria. A tarefa principal da investigação era descobrir os detalhes exatos do lugar onde poderia estar oculto o que haviam buscado durante tanto tempo. Agora, depois que Logan declarou sua disposição para cooperar, seu testemunho devia ser a etapa final de uma investigação longa e complicada, começada 2 anos atrás com uma noite ordinária de Cassie na casa de sua amiga e terminando só agora, nas paredes do edifício federal do Tribunal Distrital. No interrogatório final, realizado nas instalações do escritório federal do FBI, Logan M. descreveu em detalhe os eventos da noite de 14 de outubro de 2019. Segundo sua confissão, naquela noite recebeu uma chamada da mãe de Madison S., que se queixava de um mau funcionamento do ar-condicionado. A mãe de Madison pediu-lhe que passasse pela casa da família tarde da noite, depois da meia-noite, já que precisamente nesse momento ela poderia fazer entrar o técnico discretamente, sem incomodar os demais ocupantes. Utilizando uma chave reserva deixada especialmente para tais situações, Logan entrou na casa pela porta dos fundos da cozinha. Dentro, quase imediatamente se encontrou com Cassie. Vendo um estranho na cozinha escura, ela gritou bruscamente assustada e tentando chamar a atenção dos pais ou do irmão de sua amiga.
Logan explicou mais tarde que suas ações foram impulsivas e não planejadas. Temendo ser descoberto e ter problemas com a polícia, cobriu-lhe a boca com a mão e a manteve até que Cassie deixou de mostrar sinais de vida. Entendendo que havia ocorrido algo irreparável, ele a envolveu no saco de dormir que se encontrava no quarto infantil e atirou rapidamente pela mesma porta dos fundos. Depois de carregar os restos no veículo de serviço, abandonou imediatamente o território da vila de Kuola para evitar encontrar-se com um funcionário de segurança que patrulhava, Joe Kay, a quem conhecia pessoalmente. Depois levou os restos ao armazém da empresa Blue Ridge HVAC, aproveitando seu conhecimento do território e a ausência de pessoal noturno. Os restos foram colocados em um container com um trocador de calor defeituoso que anteriormente se pretendia enviar para eliminação. Depois da confissão oficial, a imagem se tornou completamente clara para a investigação. A chamada telefônica da mãe da família S, que ocorreu às 23h58, confirmou a razão inicial do aparecimento de Logan na casa durante a noite. A gravação da câmera de reconhecimento automático de placas ALPR A0031 confirmou a rota de seu Ford Transit de serviço. A descoberta de partículas de óleo HVAC 46 nos sapatos de Max S. resultou ser uma transferência acidental da área perto da entrada onde Logan havia estacionado a van. A marca GPS do container da empresa, ativada a 0Leão17, converteu-se em uma indicação direta do lugar de ocultação dos restos. E, finalmente, o rastro marrom encontrado no palete de plástico confirmou definitivamente a conexão de Logan com o crime. A análise de laboratório do sangue mostrou uma coincidência do material biológico em 50% com o DNA da mãe de Cassie. O conjunto de todos estes detalhes excluía coincidências e erros. Assim, o que no princípio parecia um conjunto de fatos não relacionados, transformou-se em uma cadeia contínua e irrefutável de provas e indícios que permitiram aos investigadores federais resolver completamente este complexo caso que durou 2 anos. A etapa final da investigação ocorreu no território do complexo de armazenamento da empresa contratante. Seguindo as indicações de Logan, os investigadores chegaram ao container adequado. O agente federal abriu o cadeado maciço com um corta-parafusos pesado. Um forte clique metálico ressoou no silêncio absoluto. A porta do container se entreabriu lentamente e imediatamente se difundiu ao redor um característico odor acre. Todos os presentes ficaram paralisados por um segundo. Logan M., que se encontrava ali mesmo algemado e rodeado de funcionários do Serviço Federal, olhava constantemente para baixo, sem pronunciar uma única palavra. Em 5 de maio de 2022, celebrou-se a audiência final do Tribunal Federal da cidade de Charlotte sobre o caso do desaparecimento de Cassie R., de 9 anos. O juiz leu a decisão final. Logan M. foi declarado culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de indulto.